Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 22º domingo do tempo comum, dia 31 de agosto. Hoje também celebramos a memória de São Raimundo Nonato. Ele morreu em 1240, pertencia à Ordem dos Mercedários e morreu com menos de 40 anos e sacrificou a vida dele em resgate de muitas pessoas que eram escravizadas. Por isso ele foi feito também cardeal, mas morreu muito cedo, aos 40 anos. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículo 1, depois os versículos 7 a 14. Naquele tempo, era um dia de sábado, e Jesus fora convidado para um banquete na casa de um chefe dos fariseus. Jesus estava sentado à mesa, juntamente com muitos outros, e eles começaram a observar a conduta de Jesus com má intenção. Jesus também começou a observar como que eles buscavam ocupar os primeiros lugares. Por isso, ele contou-lhes esta parábola. Quando fores a um banquete, não busque sentar nos primeiros lugares, porque pode ser que aquele que te convidou uma outra pessoa mais importante do que ti. E assim, ele irá se aproximar de ti e vai pedir que desocupe aquele lugar e que ofereça ao outro. E você irá sentar em outro lugar mais distante, e a sua vergonha será grande. Por isso, quando fores convidado para um banquete, procure ocupar o último lugar. Assim, quando aquele que te convidou entrar e perceber que estás longe da cabeceira da mesa, ele vai dizer: amigo, venha para mais próximo. E assim, te levantarás orgulhoso e também engrandecido, e irá ocupar aquele lugar que aquela pessoa que te convidou a sentar. Também depois, Jesus disse àquele que havia convidado para o banquete: quando deres um banquete, um almoço, uma janta, não convide os teus amigos, os teus irmãos, os teus parentes ou os teus vizinhos ricos, porque eles podem te recompensar oferecendo um banquete, às vezes até melhor do que o teu. Por isso, quando deres um banquete, convide os pobres, os cegos, os aleijados, os coxos. Assim, eles não poderão te recompensar nada, te dar nada em troca. E eu te digo que na ressurreição dos justos, ali sim, serás engrandecido. Porque quem se humilha será elevado, e quem se eleva será humilhado. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje a palavra de Deus é uma santa loucura do Evangelho para os cristãos, para os eclesiásticos, para os religiosos e também para os leigos. Porque é uma palavra que não gostamos de escutar, que não gostamos de ouvir. Principalmente porque vivemos uma cultura de vaidade muito grande, de corpos bonitos e almas feias, de corpos bonitos e corações feios. Porque vivemos e presenciamos a era do homo videns, do homem dos dentes certos, dos cabelos bonitos, do físico bonito, mas da vida feia. Vivemos na época da vaidade. Por isso, então, a palavra de Jesus hoje é direcionada aos cristãos de todos os tempos, porque esses vícios estão presentes na condição humana, na condição dos homens e mulheres, sejam eclesiásticos ou não, sejam religiosos ou não. Mas essa vaidade e essa vanglória, ela está presente. Por isso, a palavra de Deus, na primeira leitura do livro do Eclesiástico, já vai convidar ao servo e à serva de Deus a lutar para levar uma vida humilde, para não se engrandecer. Porque, diz ele, o orgulhoso já está no mau caminho. O orgulhoso já está enraizado em seu coração o mal. Porque tudo ele instrumentaliza. Ele é o centro das atenções. Ele quer ser o mais importante. Ele quer ser o insubstituível.
Por isso, aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será elevado. Por isso, busque diante de Deus viver uma vida humilde. Cada um e cada uma vale aos olhos de Deus aquilo que é. Aquilo que é. E não são as coisas que nós possuímos que nos fazem ser importantes, mas é quando somos importantes aos olhos de Deus. Aqui, então, nós podemos compreender o evangelho de hoje porque Jesus está sentado num banquete e ele percebe como que as pessoas procuram ocupar os primeiros lugares, os lugares mais importantes. Eu me lembro que quando era postulante, iniciando minha formação dentre os capuchinhos, nosso mestre postulante dizia: sabe o que vocês representam, significam ante o povo de Deus? Um zero à esquerda, quer dizer nada. Vocês não são mais importantes, não são mais preciosos, não são mais insubstituíveis, vocês também são povo de Deus. Povo de Deus. E isso deve ficar enraizado em nossos corações. O povo de Deus não é inferior a nós, não. Nós estamos aqui para servi-los e não para ser servido por ele. Não somos príncipes e muito menos nem mais bonitos, nem mais inteligentes, nem mais sábios, não. Somos servos. Por isso Jesus então começa a perceber que as pessoas procuravam ocupar os primeiros lugares. Querem a primazia, querem ocupar os lugares centrais, as atenções, querem ser a atenção, querem ser o mais importante. E não é assim. Quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. Por isso depois então Jesus vai dizer: quando fores convidado, procure ocupar o último lugar. Santa Teresinha dizia isso: eu procuro ocupar o último lugar porque por ele ninguém briga. Ninguém briga pelo último lugar. Sempre se briga pelos lugares de primazia, pelos lugares mais importantes. E por causa disso somos capazes de odiar, temos vaidade, temos orgulho, temos inveja. E isso são vícios que vão sendo plantados em meu coração e em seu coração. E se nós não cuidarmos, isso vai embriagar a nossa alma. E também vai desarticular e desarmonizar toda a vida da comunidade cristã, seja sacerdotal, seja religiosa consagrada, ou seja na casa da família. Esses vícios vão criar males, vão destruir a família. Então Jesus disse: quando fores convidado, procure o último lugar. Porque pode ser que aquele que te convidou um outro mais importante do que você. E você vai sentar no lugar do importante, e o dono da casa vai chegar e vai dizer: amigo, desocupe aí, porque tem alguém mais importante do que você. E você vai se levantar envergonhado. E vai ocupar o último lugar, envergonhado. Então, ocupe o último lugar. Porque quando chegar aquele que te convidou e perceber que você está no último lugar, ele vai te convidar: amigo, venha mais para cima. E você vai se levantar então glorificado, engrandecido, porque foi valorizado. E depois vai dizer também àquele que convidou para a festa: quando deres um banquete, não convide teus irmãos, não convide teus amigos, não convide os teus parentes, não convide os seus vizinhos ricos, porque eles podem te dar uma outra ceia melhor do que a sua, e aí sim você já estará recompensado. Se você queria isso, então já está recompensado. Mas procure então convidar os pobres, os cegos, os mudos, os surdos, os pecadores, porque eles não têm nada para te retribuir. E o vosso Pai, sim, ele vai te retribuir na ressurreição, porque nós devemos fazer o bem sem esperar nada em troca. Aqui está uma loucura: fazer o bem sem esperar nada em troca. Oferecer o bem sem querer esperar nada. Agora, quando você começa: eu fiz o bem e ele me pagou com o mal, então você não estava fazendo o bem. Você estava barganhando. Aqui está um espírito perigoso. Por isso, nós terminamos com a carta aos Hebreus, onde o apóstolo vai dizer: vocês estão se aproximando do mistério de Deus e não se aproximaram de uma Jerusalém geográfica. Já não existe mais uma Jerusalém geográfica que é a elegida por Deus. Agora a Jerusalém é a celestial. O povo de Deus é aquele que vive na Jerusalém celestial. Vos aproximastes de uma assembleia de santos, de homens e mulheres de todos os tempos e culturas, que hoje do céu vão animando a cada um de nós a percorrermos o nosso caminho. Já não é Jerusalém geográfica, já não é um povo de Israel geográfico, mas já é aquele povo dos que creem em Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. São Raimundo Nonato, rogai por nós. Paz e bem.